Pessoal, nós vamos ver hoje três nervos: o nervo facial, o nervo glossofaríngeo e o nervo hipoglosso. O nervo facial, ele é o responsável pela motricidade, pela movimentação dos músculos da expressão facial. E este nervo, ele é um nervo misto. Ele tem uma porção sensitiva, que é intraóssea, está dentro do crânio, e tem uma porção fora do crânio, que é a parte motora. Dentro do crânio, ele tem um ramo chamado nervo petroso maior, que vai inervar o soalho ou a mucosa da cavidade nasal, e também tem um outro nervo que faz parte do facial, que é a parte sensitiva dele, que é o nervo corda do tímpano. Esse nervo, ele vai inervar os 2/3 anteriores da língua, a glândula submandibular e a glândula sublingual. Então, o nervo facial, ele tem origem aqui entre a ponte e o bulbo, num sulco, denominado de sulco bulbo-pontino. Logo que ele sai aqui do sulco bulbo-pontino, ele penetra aqui neste orifício, que é o forame acústico interno, ou meato acústico interno, na porção petrosa do osso temporal. Então, dentro aqui dessa porção petrosa, ele tem os seus ramos petroso maior e o corda do tímpano, que são nervos sensitivos. Logo que ele sai do crânio, aí ele passa a ser um nervo motor. Nós temos aqui um osso temporal desarticulado. Nós temos aqui a porção pétrea, ou porção petrosa, ou rochedo do temporal, e nesta região nós temos aqui um forame, que é o meato acústico interno, por onde penetra o nervo facial. Ele penetra por esse forame, na parte interna do crânio, e emerge fora do crânio por um orifício, que é este aqui, que fica entre a porção mastoide e o processo estiloide do temporal. Então nós temos aqui um forame denominado de forame estilomastoide. Nesta peça, vocês estão vendo aqui a porção mastoide, aqui uma parte do processo estiloide, e aqui, entre essas duas porções, o forame estilomastoide, por onde emerge aqui o nervo facial. Então, o nervo facial, logo que ele sai do crânio, ele vai dar dois pequenos ramos, que é um ramo chamado ramo estilioide, que inerva o músculo estilioide, e o ramo que é um ramo que vai inervar o músculo digástrico, que é o ramo digástrico. Ele inerva o ventre posterior do músculo digástrico. Isso logo que ele sai do forame estilomastoide. Saindo então desse forame estilomastoide e dando esses dois ramos, o nervo facial, ele penetra aqui dentro da parótida. E dentro da parótida, ele forma um enovelado de nervos, denominado de plexo intraparotídeo. E esse enovelado vai dar origem aqui aos ramos terminais do nervo facial, que é o ramo temporal, o zigomático, aqui os ramos bucais, depois nós temos aqui o ramo marginal da mandíbula, e tem um outro ramo, que é o ramo marginal do pescoço.
Vejamos aqui nesta peça o nervo facial, logo que ele sai aqui do forame estilomastoide. Aqui estaria a parótida, então ele vai formar o plexo intraparotídeo e depois ele solta os ramos temporais, aqui os ramos zigomáticos, aqui os 3 ramos bucais, o marginal da mandíbula, ele corre aqui na margem inferior da mandíbula, e este outro ramo aqui, que é o ramo marginal do pescoço. Bom, visto então o nervo facial, nós vamos ver agora um outro nervo, que é o nervo glossofaríngeo, que é o 9º par craniano. O nervo facial, como nós vimos, é o 7º par craniano. Agora vejamos o 9º par craniano, que é o nervo glossofaríngeo, que é um nervo misto, ou seja, ele tem uma porção sensitiva e uma porção motora. O nervo glossofaríngeo, ele tem origem abaixo aqui do sulco bulbo-pontino, nesta região denominada de bulbo. Então ele tem origem no bulbo, que é o mielencéfalo, que seria a última porção do encéfalo. Então ele se origina daqui do bulbo e sai do crânio por um forame denominado de forame jugular. Então, se a gente olhar aqui, ele estaria nessa posição e ele vai sair por este forame aqui, que é o forame jugular, que está abaixo aqui da porção pétrea do temporal. É um forame formado pelo osso temporal e pelo osso occipital. Numa vista inferior, para ver a saída dele, vocês estão vendo aqui o forame jugular, que é esse forame grande, onde penetra também a veia jugular interna. Então é a saída do nervo glossofaríngeo. E o nervo glossofaríngeo, ele vai inervar, na sua parte sensitiva, inerva a língua e a faringe. E a parte motora deste músculo vai inervar o músculo estilofaríngeo e a glândula parótida. Vejamos numa peça esse nervo, o nervo glossofaríngeo. Então vejam aqui o glossofaríngeo, ele sai aqui pelo forame jugular e ele vai inervar então a língua, a faringe, a parte sensitiva, e a parte motora, o músculo estilofaríngeo e a glândula parótida. Então, esse nervo aqui é um nervo bem comprido. Está vendo que ele vem aqui, ele desce aqui para a faringe, esse ramo, e este aqui vem para a língua e para o músculo estilofaríngeo, que tem origem aqui no processo estiloide e vai para a faringe, que é esta região aqui. Uma peça úmida, o nervo glossofaríngeo. Veja que ele sai aqui pelo forame jugular. Ele tem aqui uma parte dele que vai para o músculo estilofaríngeo e uma outra parte que vai aqui para a faringe. Então nós temos aqui o nervo glossofaríngeo, que vai mandar aqui um ramo para a língua e outro para a faringe, que seria então a parte sensitiva dele. A parte motora desse músculo, ele emite outros ramos que vão inervar o músculo estilofaríngeo e a glândula parótida, que vai dar motricidade a esses dois elementos. Vejamos agora um outro nervo,
que é o nervo hipoglosso. O nervo hipoglosso, dos 3 nervos, ele é o único que tem apenas uma raiz motora. Vocês viram que o nervo facial é misto, o nervo glossofaríngeo é misto. Agora, o nervo hipoglosso, ele é um nervo essencialmente motor. Hipo, abaixo, glosso, língua. Então, ele vai inervar apenas a língua, ou seja, ele vai dar motricidade à língua. Então, o nervo hipoglosso, ele também, a exemplo do nervo glossofaríngeo, ele tem uma origem aqui no bulbo. E ele sai do crânio por um canal, que é o canal hipoglosso. Então, nós temos aqui uma vista interna do crânio, o canal hipoglosso. Essa parte azul corresponde à porção basilar do osso occipital. Aqui na parte inferior nós temos os côndilos do occipital, que se articulam com a primeira vértebra cervical, que é a atlas. Então, o nervo hipoglosso, ele sai pelo canal hipoglosso. Vejamos agora uma vista inferior. Então, logo que ele sai aqui do crânio, vocês estão vendo aqui o nervo saindo pelo canal hipoglosso, e encimando este canal nós temos esta elevação, que é o côndilo do occipital. Este nervo é um nervo essencialmente motor e ele vai dar motricidade à língua. É o responsável pelo movimento da língua. O nervo hipoglosso, ele é um nervo menor que o glossofaríngeo, e a gente pode ver esse nervo aqui, ó. Olha aqui. Esse aqui é o nervo hipoglosso. Ele sai lá do canal hipoglosso, na porção basilar do occipital, e vai inervar a língua, dando então motricidade à língua.